Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento. Vamos juntos conferir? Aula 12, objeto de conhecimento, anatomia óptica do olho humano. Detalhamento, anatomia óptica do olho humano, funcionamento do olho como sistema óptico, lente natural mais a retina. Muito bem, pessoal, agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Olha só, pessoal, novamente aí falando sobre a óptica, falar sobre o olho humano. E hoje, literalmente, nós vamos falar de tudo maravilhoso do nosso olho, do nosso olhar. Então, quando eu estou aqui para vocês refletirem como é importante cuidarmos do nosso olho. E hoje eu estou literalmente dentro de um olho ou sentada aqui, porque o tema da nossa aula continua sendo a óptica, que irá envolver principalmente os princípios da propagação da luz. E vamos entender como a luz chega até os nossos olhos e permite que nós pudéssemos enxergar e você vai enxergar o mundo. Então, vejam como a óptica, a física, ela é importante para que nós, os nossos olhos, e ele permite que enxerguemos o mundo. Quando ele permite que você enxergue o mundo, você vai entender como a física é importante. Vocês, trago aqui esse questionamento. Vocês já pararam para pensar como a luz viaja até nós? Como é que conseguimos ver uma estrela que está muito longe de nós? Ou simplesmente, se eu estiver em um quarto escuro, tem uma chama ali. Então, é sobre isso que vamos conversar. Principalmente também ao tirarmos uma foto. Como é que essa foto chega aos nossos olhos? Como é que eu enxergo? Por isto, nós vamos iniciar falando aí do conceito de luz. Vejam que trago 4 imagens que representam o conceito de luz. E o que são, né? O que é o conceito? O que é a luz? Para a física, que tem como grandeza, que é uma grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meios de ondas eletromagnéticas. Aí temos alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, TV, micro-ondas, raio-x, raios infravermelhos, radiações e ultravioleta, e entre outros. E ao falarmos aí desta grandeza, que é uma forma de energia radiante, que ela se propaga principalmente por esse meio das ondas eletromagnéticas, você tem aí a ideia. Falar de luz, ela é uma grandeza física. E essa grandeza física, quando estamos falando aí, ao falarmos sobre essa grandeza, que é uma forma de energia radiante, você tem aí que essa energia radiante, que ela se propaga, que tem aí sobre essas ondas, as ondas eletromagnéticas. Aí nós temos que, inclusive, a luz. Falar sobre o conceito, aliás, o conceito de luz, que é uma grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Aí aqui trago para vocês alguns exemplos. Ondas de rádio,
TV, micro-ondas, o raio-x, raios infravermelhos, radiações ultravioleta. Temos também, inclusive, a luz, emitida por certas substâncias e sob certas circunstâncias, que nos permite enxergar, e ela principalmente vai atuar aonde? Atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão e fotografar, filmar, entre outros. E essas 4 imagens que você tem aí representa também essa grandeza física que temos aí com o conceito de luz. E quando se fala sobre a forma de enxergar, utilizando os órgãos vitais, olha só onde eu estou. Estou aqui em um local maravilhoso e graças ao conceito de energia, ao conceito da luz, tudo que envolve com a física, com a óptica, eu posso enxergar aqui, ó. E graças a quem? Ao olho humano. O olho humano, como você pode perceber aí, ó, sistemas que formam as imagens. Você percebe o olho humano, nós temos a retina, o cristalino, íris, pupila e o feixe luminoso. E o olho humano, você tem aí que ele é como se fosse uma câmera fotográfica. O olho humano e a câmera fotográfica têm muito em comum. Vocês sabiam disso? É porque ambos são sistemas que capturam a luz para formar imagens. No olho, nós temos aí, no olho temos a íris e a pupila, que regulam a quantidade de luz que entra. Já falar sobre a câmera, você percebe que essa função é feita pelo diafragma. O cristalino do olho funciona como a lente da câmera e ele direciona e foca os raios de luz para formar a imagem. E um detalhe muito importante, o piscar dos olhos é parecido com o obturador da câmera. Ele controla o tempo de entrada da luz. Por fim, a retina é como o sensor da câmera. É nela que a imagem final é projetada. Por isso que eu trago aqui para você essa imagem, a do olho, comparada com a máquina. Aí você tem. E essas imagens formam aí, vejam, sistemas que formam imagens. Aí tenho o diafragma, o obturador, a lente, feixe luminoso e o sensor. Por isso que eu trouxe para vocês o olho e a câmera. E falar sobre esses 2 exemplos, o olho e a câmera, nós temos aí esses sistemas que formam imagens. E falar desses sistemas que envolvem aí a câmera e o olho, estamos falando de quem? Da óptica. Logo, sistema óptico. Vamos analisar o olho? Vejam aí. No sistema óptico, temos o seguinte: define-se um sistema óptico como sendo qualquer superfície. O que significa dizer isso? Que é um conjunto ou um conjunto delas que interage diretamente com a luz. As lentes e espelhos que interagem com a luz, como nós já vimos que falar de luz envolve aí sempre as ondas eletromagnéticas para formar uma imagem ou alterar as suas características, como o olho humano, câmeras, telescópios e espelhos. Viram aí que nós estamos falando do sistema óptico. E o sistema óptico, nós estamos vendo aí que é um conjunto que interage diretamente com a luz. Aí trago aqui a imagem que representa aqui todos os elementos que envolvem aí o olho. Aí trago aqui o cristalino,
a pupila, a córnea. Temos aqui o nervo óptico e o disco óptico. Vejam que nós temos aí todos os elementos para esse sistema. Então, falar sobre sistema óptico como sendo qualquer superfície que interage diretamente com a luz. Falar sobre elas envolvem aí diretamente. Falar do sistema óptico envolve aí simplesmente um sistema como sendo qualquer superfície que interage diretamente com a luz. Esses sistemas, vejam, esses sistemas, nós temos aqui, esses sistemas podem ser simples, como uma lente única, ou complexos, e a sua função principal é direcionar e focar a luz, resultando em imagens que podem ser reais ou virtuais. Por exemplo, temos aqui exemplos de sistemas ópticos encontrados na vida cotidiana. Por exemplo, o olho humano, uma lente, um espelho. Falar sobre o sistema óptico envolve aí tudo que se refere como, por exemplo, como uma lente única ou complexo. E agora nós temos aí o olho envolvido aí com todos os seus elementos. Temos aí o músculo ciliar, o corpo, a íris, como nós estamos vendo aí, o cristalino, pupila, a córnea, câmara anterior, a retina, o corpo vítreo, o nervo óptico e o disco óptico. Claro que quem poderá explicar muito melhor para nós é alguém que sabe muito bem a biologia. Mas eu quero mostrar para você que a física também está relacionada com o olho, porque ela está estudando a óptica. E ao falarmos sobre a luz, nós temos que entender e observar como a biologia e a física também estão relacionadas aí. E ao falarmos sobre o olho, falar sobre a luz, nós temos o funcionamento de vários instrumentos que utilizamos no dia a dia. Pode ser justificado pelas associações de diversos tipos de lentes e espelhos. Então, temos os prismas e os espelhos. E, como eu falei para vocês, falar sobre a luz, falar sobre a óptica, falar sobre o olho, muito mais que sabe, muito mais falar sobre cada um é a biologia, que envolve principalmente o olho humano. Falar sobre biologia envolvida aí, nós estamos fazendo um comparativo, colocando a física juntamente com a biologia. Então, falar sobre o funcionamento de vários instrumentos que utilizamos no dia a dia pode ser justificado pelas associações de diversos tipos de lentes, prismas e espelhos. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, ao falarmos aí do olho, comparar com a câmera, nós temos que fazer essa comparação. Por quê? Porque nada mais o olho é como fosse esse conjunto aí de aparatos importantes da óptica. E trago para vocês agora a física com a biologia no cotidiano. Sabe o que é? Falar sobre o olho humano. Então, agora vamos prestar bastante atenção com o professor de biologia explicando para nós o olho humano. Vamos lá. Olá, eu sou Dyson Jardim, professor de Biologia do CEMEAN. E vamos falar um pouco sobre o sistema óptico humano. É aquele momento que a biologia integra seus conhecimentos com a física. E nesse momento, a estrutura do olho humano, ele é um órgão sensorial complexo, responsável por captar a luz e transformá-la em imagem.
Então vou passar a falar para vocês algumas estruturas. A primeira dela é a córnea, uma camada transparente que permite a entrada da luz e ajuda a focar essa imagem. Logo em seguida temos a íris, que é a parte colorida do olho que controla a quantidade de luz, ajustando o tamanho da pupila. E essa pupila é uma estrutura que se contrai e dilata conforme a intensidade de luz do ambiente que você está. Então, para um segundo momento, nós temos a formação da imagem. E aí nós temos o cristalino, que funciona como uma lente natural que muda de forma para focar os objetos, aqueles que estão mais próximos ou mais distantes. É um processo que é chamado de acomodação. A retina, ela está localizada no fundo do olho, lá no fundinho, contém fotorreceptores que transformam a luz em impulsos elétricos. E neste momento entra em ação o nervo óptico, que conduz esses impulsos elétricos até o cérebro, onde a imagem é processada e reconhecida. Então, tudo que você vê no dia a dia é o conjunto dessas estruturas, biológicas do olho humano, junto com vários fatores físicos que ocorrem. E aí nós temos uma interpretação cerebral da luz captada pelo olho. Muito bem, viram aí a relação que a física faz com a biologia? Que a biologia ela vem explicando os elementos e a física vem falando da luz, da imagem, do sistema óptico. E agora trago para vocês, com base no que foi falado até agora, uma animação muito importante que vai envolver aí o olho humano. Olha só. Temos aqui a pálpebra, você percebe aqui, e agora nós vamos ter o olho. E esse olho envolvido aí com o sistema, você tem o mecanismo da visão. Olha lá. Vejam como é, não se assustem. Aí nós temos aqui os músculos, eu tenho a glândula lacrimal, eu tenho a pupila, e você percebe como está ocorrendo aí. Aí agora nós vamos para o corte vertical, olha lá. E foi o que o professor explicou para a gente. Nós temos a córnea, eu tenho a pupila, tenho uma lente, aí você percebe aqui, ó. Vamos ver aqui a retina, olha lá. Vejam como é que ocorre esse sistema aí, dentro lá da retina. E temos agora os receptores. Ou receptores não, os receptores, desculpem aí. Aí nós temos os receptores. E agora trago para vocês a animação. Olha lá. Temos aqui o olho. Vejam. Muito bonita a ideia da animação. Vejam. Aí agora, por isso que temos que piscar, e quando a gente não consegue ter piscando, olha só, o que você está percebendo aí, ó? O nervo óptico, temos aí, quiasma óptico, temos também, enfim, né? Vejam como está ocorrendo a animação com o olho. E, por fim, nós temos aqui, ó, a retina. Muito bem. Falar sobre o mecanismo da visão e o olho. Vejam como, no simples fato de estarmos falando do olho, ele vai muito além. E quando se fala do olho humano, falar sobre esse sistema óptico, nós temos aí os instrumentos ópticos. Vejam, o que são os instrumentos ópticos? Os instrumentos ópticos nada mais são do que dispositivos. E o que significa dizer isso? São dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens.
E o que significa dizer essa formação de imagens? Significa que esses instrumentos ópticos irão fazer o seguinte: eles irão ampliar. De que forma? Ampliando-as e detalhando-as. Ou seja, os instrumentos ópticos, que são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. Significa o quê? Que a maior parte dos instrumentos ópticos, como, por exemplo, as lunetas, telescópios e microscópios, funciona como aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica. Claro que os instrumentos ópticos, eles são divididos aí em dois grupos, ok? Falar sobre os instrumentos ópticos envolvem aí dois grupos. Primeiro grupo, chamado de projeção, e o outro, observação. Projeção, que vai envolver esses instrumentos, o projetor, máquina fotográfica e o olho humano. Vejam como esses instrumentos estão divididos aí. Primeiro na projeção e o segundo na observação. Já a observação envolve aí os seguintes instrumentos ópticos: o binóculo, lupas, lunetas, microscópio, telescópio e também os óculos. Depois que eu tenho aí esses dois grupos, projeção e observação, existe uma outra classificação. Os refletores usam espelhos, refratores usam lentes. Vejam aí como esses instrumentos ópticos estão divididos. Nós temos aí esses grupos de projeção, observação e uma outra classificação, refletores e refratores. E quando se fala em refratores, usam-se as lentes. Olhem só. Nós temos aqui lentes esféricas. Escolhi para vocês falar das lentes esféricas. Aí nós temos essa imagem que reflete muito bem o que significa essas lentes. Aí nós temos um microscópio, falar sobre os óculos, essas imagens aqui, uma lente convexa e convergente, a lente côncava e divergente. Temos aqui o feixe de luz e lentes menores. Aí você tem a lente côncava e divergente e, enfim, temos as lentes esféricas, como eu falei para vocês. Escolhemos as lentes esféricas para definir para vocês que são sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. São formadas por meios ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dióptros esféricos. Vejam aí que lentes esféricas são os sistemas ópticos. Falar sobre elas, e elas se dividem-se em lentes côncavas e convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas e lentes de bordas finas. Falar sobre as lentes esféricas, nós temos aí, principalmente, observações. Vejam. As observações são as seguintes. Falar sobre lentes esféricas envolve aí as superfícies de separação da lente, denominadas faces. E o que são essas faces? As faces da lente são ambas esféricas, ou uma é esférica e a outra é plana.
Falar sobre lentes esféricas envolvem aí as faces da lente. Aí, quando se fala sobre essas lentes, trago para vocês uma curiosidade. Quem nunca foi ao cinema, né? Muitas vezes as pessoas vão ao cinema, lá é tudo escuro. E trago para você a seguinte curiosidade. Por que as pupilas dilatam quando vamos ao cinema? Percebam aí e observem que ocorre quando uma situação comum do controle das pupilas é quando você vai ao cinema. As salas são projetadas para serem bem escuras. E a tela, ela não emite luz como uma TV, uma vez que as imagens do filme são projetadas sobre ela. E com isso, o ambiente tende a ficar bem mais escuro. E o que significa dizer isso? Que acarreta a abertura maior da pupila, ou seja, mais estímulos neurosensoriais são levados ao cérebro. Então, vejam que até mesmo ao assistirmos um filme indo ao cinema, temos aí envolvendo a óptica, envolvendo também a física. E com base sobre esta curiosidade, nós temos aí diferentes reações. Aí você tem diferentes reações à exposição. Aí você tem diferentes reações à exposição. A luz ocorre em razão do sistema nervoso autônomo. Ele é o responsável por controlar a pupila e outras atividades do funcionamento do corpo, e como os batimentos cardíacos e a contração e o relaxamento do estômago. Vejam como esta curiosidade é muito importante. Até mesmo você indo para o lazer, você percebe que ali tem física, biologia, porque estamos falando do olho humano, falando da imagem, falando da luz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre a óptica envolvida aí com o olho humano e também com a biologia. Finalizo aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!